Bom dia, irmãos, graça e paz. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler dos versos 25 ao 27. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. As condições para ser seguidor de Jesus. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? É só até o 27. Vamos orar. Eterno Deus, grandioso Pai, muito obrigado por esta manhã, ó Deus, obrigado por cada vida, Senhor, que encontra-se na sua casa. Obrigado por este momento que separamos do dia dedicado ao Senhor para aprender mais da Tua palavra, cantar louvores a Ti, entoar louvores ao Teu nome. Toma nossas vidas em Tuas mãos, toma nosso coração, ó Pai. Se conosco durante esse dia, abre as nossas mentes, Senhor, para que possamos aprender mais da Tua palavra e não sair daqui somente sabendo, mas também praticando durante a semana, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o verso 25, ele nos apresenta aqui que grandes multidões acompanhavam Jesus, muita gente acompanhava ele, né? E refletindo sobre esse primeiro versículo, eu me pego vendo que hoje não é muito diferente. Hoje nós temos muita gente também, muitas denominações sendo criadas. Às vezes eu fico passando os canais na televisão e fico vendo aqueles canais que tem cultos, né? Que passa a câmera assim, aquele mar de gente lotado, a igreja lotada. E a gente percebe que nos últimos anos, as igrejas ditas evangélicas, elas vêm crescendo no Brasil. Os números vêm mostrando que essas igrejas vêm crescendo. Eu acho até que é uma briga acirrada entre ter igrejas e farmácias nos bairros da nossa cidade. Está bem pau a pau assim, ou é farmácia ou é igreja. Tem muito. Quando você anda nos bairros, assim, você vê muitas igrejas, muitas denominações, muitos nomes aparecem, né? Dá para notar esse aumento expressivo na quantidade de igrejas, né, que vêm, e de pessoas ditas evangélicas crescendo no Brasil. Mas Jesus, irmãos, nessa passagem que nós lemos, vendo aquela ruma de gente seguindo ele, aquela multidão mesmo, muitos provavelmente interessados, irmãos, no que Jesus poderia proporcionar para eles, né, muitos interessados em querer se alimentar, porque a comida naquela época era escassa. Então, ouviram falar que Jesus fazia milagres e multiplicações de comida, de pães, de peixes. Então, muitos seguiam Jesus por conta do que ele podia oferecer, ou uma alimentação, um alimento naquele momento. Outros também poderiam seguir Jesus naquele momento, porque eles estavam interessados em ser curados, porque ouviram que Jesus estava operando milagres e curas naquela região. Então, muitos, porque ouviram falar de Jesus, que ele poderia proporcionar algo, eles estavam seguindo Jesus, estavam acompanhando Jesus. Mas o fato é que Jesus vira-se para aquelas pessoas e começa a explicar para aquelas pessoas as condições que elas deveriam ter para ser seguidores e ser discípulas deles. No verso 26, a gente já vê Jesus falando aí que se alguém não me ama mais do que ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui a gente tem um ponto interessante que Jesus já logo expõe para aquelas pessoas a balança que elas deveriam ter do amor para com Jesus. Realmente deveria ser discípulo de Jesus quem realmente o amava, irmãos. E Jesus como Jesus conhece o nosso coração, e Ele sabe do tamanho da idolatria que nós temos no nosso coração, e principalmente ao ponto aqui que o Jesus trata muito da família, né? Ele fala muito de personagens da nossa família, pai, mãe, esposa, irmão, filho.
Então, Ele conhece o nosso coração, Jesus sabe qual o caminho que o nosso coração leva, né? Porque nós temos muita facilidade de colocar a nossa família como um ídolo nosso, tantos pais que idolatram seus filhos, colocando os filhos num pedestal, quanto filhos idolatram a história de criação que teve dos seus pais, que teve superação, que criou com muita garra e hoje conseguiram conquistar algo, e a gente começa a colocar a nossa família num pedestal muito grande, e o nosso coração tem esse curso normal, que é a idolatria, né? O caminho normal do nosso coração. Lá em Jeremias 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E meditando nessa passagem, irmãos, que Jesus vira para essa multidão e fala sobre essas condições que eles deveriam ter para segui-los, eu me lembrei do jovem rico. Eu me lembrei do jovem rico, porque quando Jesus diz para ele que ele deveria vender tudo o que ele tinha, dar aos pobres, para seguir a Jesus. E o que aconteceu com aquele jovem rico? Está lá no verso 22 de Marcos 10. Ele, porém, contrariado com esta palavra, o jovem rico, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. A idolatria pelo dinheiro, no coração daquele jovem rico, irmãos, era maior do que o amor de Deus. Então, a balança do amor de Deus daquele jovem rico estava descalibrada. Estava pendendo mais para o dinheiro que ele tinha do que o amor a Deus que ele disse a Jesus que tinha, né? A idolatria, irmãos, ela é muito sutil porque se disfarça muitas vezes de um cuidado que nós temos com os nossos familiares. A idolatria acaba se tornando, né, quando a gente começa a cuidar bastante dos nossos familiares e venerar, vira uma veneração. E a idolatria é tão sutil que a gente não percebe que ela está acontecendo na nossa vida. Não percebe. Se os irmãos forem questionados se são idólatras, muitos vão falar que não são. Porque a gente não percebe o grau de idolatria que nós temos no nosso coração. E a idolatria é um inimigo que não está fora de nós, não está à nossa volta. A idolatria é um inimigo que está dentro de nós, no nosso íntimo. A idolatria, ela se enraiza, tem a raiz, né, dentro do nosso coração. E é por isso que Jesus finaliza aí no verso 26, dizendo que o nosso amor por nós mesmos, né, ele diz, o último exemplo que ele dá é o amor por nós mesmos. Porque a idolatria ela se aloja dentro do nosso coração. E como Calvino disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nós temos também a estranha mania de querer controlar a Deus e controlar as coisas só porque nós estamos vivendo de uma forma virtuosa, nós queremos barganhar com Deus, negociar com Deus algo, tipo, eu estou vivendo certo, eu venho todo domingo na igreja de manhã, de noite, terça-feira, vou na congregação quando dá, agora o Senhor tem que me abençoar de algum jeito. Não pode faltar na minha mesa um alimento. A gente acabou de cantar aqui, que nós vamos louvar, não importa o que for, o que acontecer, mas a gente às vezes quer barganhar com Cristo. Isso também é uma idolatria religiosa, irmãos. Isso é uma espécie de idolatria religiosa, né? E os ídolos que nos impulsionam, eles são bem complexos, eles são bem sutis, como eu disse, e muitas vezes eles são ocultos. Por estar dentro de nós, por nascer dentro de nós, os ídolos, eles são ocultos muitas das vezes para nós, né? E a manifestação da graça de Deus, ela é impedida por conta do nosso apego a ídolos. A manifestação da graça de Deus é impedida certas vezes na nossa vida por conta da nossa manifestação por ídolos. É isso que Jesus está ensinando para aquela multidão. Se você tem um ídolo maior do que a mim no seu coração, vocês não podem me seguir. Então, a graça de Deus ela é impedida nas nossas vidas muitas vezes por conta desses ídolos que nós temos no nosso coração, esses apegos a ídolos, né? E se eu faço o meu pai, a minha mãe, a minha esposa, os meus filhos, até a minha própria vida como a minha prioridade, primeira, na minha maior prioridade, eu não consigo ser seguidor de Jesus. É isso que ele está passando para aquela multidão lá que está seguindo ele. Na verdade, a idolatria nos afasta de Deus. É isso que Jesus está ensinando também. Se sua idolatria, se o seu amor, sua prioridade está na sua família,
você está se afastando de mim. É isso que ele está ensinando para as multidões. E Jesus deixa claro isso para aquela ruma de gente, né? E já no verso 27, irmãos, finalzinho, né? Jesus diz: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E meditando nessa passagem, irmãos, essa é uma passagem que até já tive a oportunidade de meditar com os jovens. Meditando nessa passagem, desde quando ela veio ao meu coração, me veio uma pergunta que eu faço também para os irmãos. Esse verso 27 aqui tocou muito assim na minha vida, desde quando eu entendi ele de fato. E é uma pergunta que me veio, eu vou fazer aos irmãos também, que peço que os irmãos meditem nela, que a pergunta é a seguinte: será que estão vendo a cruz que eu estou carregando? E essa cruz, irmãos, significa a redenção, significa a guerra contra o pecado, que é um tema que nós estamos trabalhando na mocidade, significa vida nova, significa proclamação do Evangelho. Será que estão vendo a cruz que eu estou carregando? Será que a minha conduta é de alguém que está carregando a cruz de Cristo? Ou será que estamos camuflando a cruz de Cristo no nosso dia a dia? E ninguém está vendo essa cruz de Cristo nas nossas vidas. Aqui na igreja, irmãos, é um local muito fácil de mostrarmos que estamos carregando a cruz. A igreja é o local mais fácil de nos mostrarmos que somos crentes. Todo mundo é amigo de todo mundo, ninguém tem inimizade com ninguém, espero eu. Ninguém tenta atrapalhar um ao outro, pelo contrário, nós tentamos ajudar um ao outro, mas no nosso dia a dia, quando nós pisamos no nosso trabalho, quando nós pisamos na nossa escola, faculdade, será que as pessoas têm visto a cruz que eu tenho carregado? Será que nos lugares que não há cristãos, que a gente sabe que não tem ninguém lá que crê em Cristo, será que estão vendo a cruz que eu estou carregando? Como tem sido a minha conduta daqueles portões para fora? Será que eu tenho sido sal e luz nesse mundo, como a Bíblia nos orienta a ser? Ou talvez por medo de virar chacota, às vezes num ambiente onde tem nossos amigos que não são cristãos, no trabalho onde a maioria não é, a gente, por medo de virar uma chacota, a gente se envergonha do Evangelho a ponto de camuflar a cruz de Cristo. Essa é uma pergunta que, desde então que eu entendi esse versículo, todo dia ela vem batendo na minha mente, todo dia vem batendo no meu coração, porque eu fui criado na igreja, irmãos, graças a Deus, como muitas crianças têm a oportunidade de ser criados na igreja, mas em ambientes hostis para a minha fé, ou seja, em ambientes que eu via que eu poderia virar uma chacota ou ser apontado de alguma forma, eu muitas vezes me camuflava. Foi isso que me constranger meu coração, porque quando eu entendi essa passagem, eu entendi que eu estava errando, eu errei muitas vezes, né, no meu passado, por imaturidade e achar que eu ia virar uma chacota, e por medo eu camuflei meu coração, eu camuflei a cruz de Cristo no meu coração. Muitas vezes, as pessoas viram um Sanlai que não carregava a cruz de Cristo. E isso é triste, irmãos, para nossas vidas como cristãos. Muito triste. Porque a gente sabe que o significado da cruz é vergonha. O ser humano foge de passar vergonha, a gente foge, a gente não quer ter a nossa imagem manchada, a gente quer ter sempre a nossa imagem intacta, e a gente foge da vergonha. Mas é uma reflexão que eu deixo para os irmãos, apenas esses 3 versículos, esses 10 minutos, mas que eu deixo de reflexão. Será que realmente as pessoas têm visto a cruz de Cristo que eu estou carregando? Será que os colegas do meu trabalho estão percebendo que podem se achegar à cruz de Cristo através da minha vida? Podem se achegar a Cristo? Entendem o que é a cruz de Cristo na minha vida? Será que os meus amigos da faculdade, do colégio, entendem o que é a cruz de Cristo na minha vida? Ou será que eu sou um 007 camuflando quem realmente eu acredito, no que eu acredito, para não passar vergonha? Com essa passagem, irmãos, a gente aprende 2 coisas. A primeira é que nós devemos amar a Deus
a Jesus mais do que qualquer outra coisa aqui na terra. É a questão da balança do amor. E a outra é que nós devemos nos alegrar da vergonha da cruz, porque a cruz para nós significa vida eterna, significa perdão, significa graça imerecida. Que nós possamos, irmãos, nos lembrar que a cruz de Cristo não é a vergonha. Pode ser para aqueles que não têm a vida eterna, mas para nós é motivo de eterno agradecimento a Deus. Amém? Amém. Vamos dividir a classe.